Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas está começando agora. Que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Você já viveu alguma coisa que, na verdade, não acontecia? Às vezes as pessoas se dizem cristãs, frequentam uma igreja, pensam ter uma vida com o Senhor, assim como a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que esta palavra nos diz? Que muitas vezes nós temos aparência de cristãos, nós estamos vivendo ali um tempo que achamos agradar ao Senhor, mas na verdade Ele está do lado de fora da sua igreja, do seu coração. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos analisar a nossa vida diante da palavra, à luz da palavra, e precisamos tomar uma decisão, abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus verdadeiramente fazer parte da nossa vida. Não adianta dizer que sou, se não tenho um testemunho vivo, se não tive um encontro real com Cristo Jesus. Não adianta dizer que faço, porque muitas vezes eu faço só com o meu esforço físico e não dirigido e guiado pelo poder do Espírito Santo. É preciso nós tomarmos uma decisão certa, uma decisão que pode durar toda a eternidade, ter Jesus como único e suficiente Salvador. Ele bate a porta e Ele quer entrar no seu coração. Hoje é dia de salvação. Abre o seu coração, deixe Jesus entrar. Ele vai tomar uma ceia contigo e você vai ter uma nova vida, agora dirigida e impelida pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe durante esta sexta-feira e você vai agora ouvir o testemunho do Mário Benedito. Mário teve um encontro extraordinário com Cristo Jesus e toda a sua história foi mudada, os seus hábitos foram mudados, porque verdadeiramente ele aceitou Jesus como Senhor. Vamos passar então essa entrevista. É com grande alegria que recebo hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Mário Benedito de Alcântara. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Ô Mário, há quanto tempo você se encontra ali na Marechal Deodoro, esquina com Santa Catarina? 22 anos. Então você é muito conhecido lá, Já faz bem aquele conhecido. pastel gostoso. Pastelzinho gostoso. E como é que eles te conhecem lá? Que eles te chamam? Eles ainda me chamam de Mário Bigode, muitas pessoas. Então você era conhecido por Mário Bigode, mas o Bigode hoje já não existe mais. Bigode não existe. Mas ficou o nome, né? Ficou o nome. Ô Mário, a sua história é muito forte, é muito linda, até porque você nasceu num lar onde não tinha a palavra da verdade. Sim. Você foi criado em doutrinas, você foi criado em religião, mas não existia aquele apego assim de ler a Bíblia e se deliciar na palavra. Não conhecia a palavra de Deus, não lia a Bíblia, não conhecia, não tinha contato com a palavra. Não se orava à tarde? Não fazia um culto doméstico? Não tinha vida com Deus. Não tinha. E era uma casa simples, né? Você nasceu na roça. Na roça. E você trabalhou na lavoura. Trabalhei por algum tempo, não muito tempo, até uns 20 anos de idade. Então é um tempo também bom, né, mano? E você precisava fazer as diárias ali, tirar as tarefas, trazer sustento para casa. Ajudar, né? A gente fazia parte de ajudar entre os irmãos, então todos... Quer dizer que todo mundo levava aquele orçamento, aquele ganho, distribuía com os pais e ali ele ia usando, né? Para sustentar. E chegando de 20 anos de idade, seu pai faleceu, você tinha pouca idade. 8 anos. 8 anos. Uma notícia triste, né, Triste. Mário? E vocês resolveram vir para Poços de Caldas. Resolvemos vir para Poços. Estava em Caldas e veio para Poços de Caldas, né? E por que você resolveu vir para Poços de Caldas? O espaço nosso lá na roça, o sítio era pequeno, não dava para a gente fazer grande movimento, não tinha renda, assim, vamos dizer, suficiente para prosperar, manter e tal.
Então a gente procurou algo melhor, né? Vindo para a cidade, para Poços de Caldas, para tentar coisas melhores na nossa vida. E o que você conseguiu quando você chegou em Poços de Caldas para se sustentar? Foi um pouco difícil, você fica até ambientar com, né, um regime diferente, a vida da roça, da lavoura, bem diferente da cidade, né? Isso demorou um pouco, mas depois eu vim trabalhar com o Sr. Josias no supermercado, e ali trabalhei ali, não muito tempo, mas ali eu já comecei a ambientar já com trabalho na cidade. Foi ali que você conheceu sua esposa hoje? Ali que eu conheci a minha E começou um esposa. namoro ali? Começamos um namoro ali. E eles eram né? de família, né? Toda alicerçada na palavra. Família cristã, né? E aí a gente ficou se conhecendo e achei que era uma família que era boa, que Deus estava preparando para mim, então a gente conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. E você chegou a frequentar alguns cultos naquele tempo? Eu fui, inclusive, solteiro, porque a gente recebeu o convite, né? A gente foi, mas ali não tinha, assim, vamos dizer, não tinha, assim, grande sentido, né? A gente ia, escutava a palavra, está sendo pregada, mas sabe quando você está num lugar e não está ao mesmo tempo? A tua mente está lá fora, né? Justamente. Você ia mais para ser educado. Companhia. E de repente, né? nem para ser educado você não foi mais. Aí depois casei e tal, aí você vai afastando e tal, e acabando não indo mais, né? E você saiu desse emprego com seu sogro, buscou outra fonte de renda? Esse emprego era com o Sr. Josias, né? O sogro do meu cunhado, né? Ah, Aí sogro do seu depois fui trabalhar com outro rapaz, o Rezende, aí trabalhei um tempo um pouquinho maior, uns 4 anos, mais ou menos. E foi até quando? Para você conhecer Jesus, você ainda foi trabalhar numa empresa? Ainda foi um tempo bom, fui trabalhar numa empresa de tabacos, né? Uma empresa grande que, né, na época, como eu não conhecia o senhor, até era uma honra, né, para trabalhar numa empresa multinacional. Vendia né? cigarros. Vendia cigarro, né? Então, E você, depois dessa empresa, você montou um bar? depois dessa empresa, eu ainda comprei um caminhão, fui trabalhar na mineração, Foi tentar sorte, né? puxando minério. Mas não fui feliz também, fui um E ano tudo mais isso ou agora é menos. afastado de Deus mesmo. Nem indo para ser educado não estava mais. Não. E depois que foi para o bar, então? Depois que comprei o bar. E aí você não só vendia, mas usava também o produto? Também, né? Eu era fumante, consumidor, tabaco, né? Gostava de tomar cervejinha, né? E tinha ali um ambiente de bar mesmo? Bar mesmo. E as palavras não eram... Mesmo que eu não gostasse muito de algumas coisas que acontecem nesses lugares, né? Mas é um ambiente de bar. Mas era a tua freguesia também, né? Era a freguesia. E é interessante que você já tinha alguns valores no seu coração, né? Você teve uma educação que aquelas palavras às vezes não cabia, né? Não cabia. Sinceramente, parece que a gente vendia, né? No caso da bebida, mas a gente via que aquilo ali acho que não trazia benefício, né? Então, porque você via as pessoas assim, numa situação assim, então era difícil, né? Inclusive, relacionar com essas pessoas é muito difícil. Muito difícil. Agora, Mário, o seu sogro, irmão Jaime, até quero mandar um abraço para o irmão Jaime Generoso, que sempre assiste o programa Restaurando Vidas. Deus te abençoe, meu querido. Você é muito importante na minha vida. Você é muito importante nas pessoas que estão contigo, se relacionam contigo. Você é uma bênção, irmão Jaime. Deus te abençoe sempre. E o irmão Jaime, né, seu sogro, te convidava sempre para você ir nos trabalhos, nos cultos, né? E como é que você reagia a isso? Sempre convidava. Ele saía, preparava, né? Pegava a Bíblia, né? A espada, né? E ele sempre me convidava. Então ele, uma pessoa 100% educadamente, me convidava e eu respondia assim também, né? Com certo receio, porque ele sendo meu sogro, tinha uma admiração, né, pela vida dele, mas eu dizia para ele, eu vou ficar por aqui mesmo. Quer dizer, eu estou gostando do mundo, a minha carne está se alegrando, embora no meu coração tenha um vazio, porque, Mário, você estava agradando sua carne, mas o seu coração estava desesperado por alguma coisa. O coração estava desesperado, o coração se sentia esse vazio, queria algo, sentia vazio. Você tinha conflitos com esse vazio? Eu tinha conflito, inclusive eu ficava muitas vezes pensando, porque sempre Deus, todo mundo tem, né? Aquele Deus, né?
E eu ficava pensando e questionando o Senhor, o que eu estou fazendo nesse mundo? Né? Porque parece que a vida não tinha sentido. Ela era fraca, né? É, fraca. Dono de um bar, os outros embebedavam, É. os outros saíam dali, às vezes deixava até a família em casa, aquela prosa que não era agradável, Não era. e depois você ia embora, começava no dia de novo, e a tua vida era aquilo, né, Era Mário? aquela rotina, né? Aquela rotina. E você não sabia nem valorizar, talvez, tanto a família como você valoriza hoje, depois de conhecer Justamente, Jesus, né? Justamente. Desprezava, às vezes, alguma coisa É. tão boa que é a família, né? E, Mário, Deus não deixa parado. Ele é apaixonado por almas, né? Apaixonado por E Ele não desistiu de você. Não, momento algum. E como é que foi que você foi buscar a palavra, então? Olha, às vezes eu fico pensando como que Deus tem um propósito de salvar o pecador, porque se dependesse de mim, eu não iria. Eu entendo que eu não iria, porque a tendência nossa, o nosso pecado faz separação entre Deus, né? A própria palavra diz isso. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, que eu comecei a sentir motivação e comecei a assistir alguns programas na televisão, de madrugada eu levantava e ouvindo algumas pregações, o pastor falando, aquilo foi me tocando, foi me transformando. E um dia você recebeu um convite para ir numa célula. E aí um dia, hoje o que é pai espiritual, nosso amigo João Rocha, né? Irmão em Cristo. Quero deixar um abraço para ele, se eles estejam nos ouvindo, né, agora. É uma bênção, né? Uma bênção de Deus na minha vida, meu pai espiritual. Então ele fez um convite primeiro para ir na minha casa. Aí foi e tal, a gente conversou e orou lá com a gente e tal, e fez um convite para a igreja já estava, na época, estava com um projeto de encontro nos lares, e ele fez esse convite, eu aceitei esse convite. Eu estava com o coração já realmente tocado. Quebrantado. E eu fui. Então a resposta não foi, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, aí essa já foi a resposta. Eu quero ir. Hoje eu quero ir, né? Quero conhecer esse Deus, né? Que eu sempre questionei. Quem sabe vai preencher o meu vazio. E eu fui, a gente teve esse momento lá, momento de leitura da palavra, conversando e tal. E eu voltei para casa, eu voltei numa alegria muito grande. Mas ainda alguma coisa ainda não tinha caído a ficha, mas estava naquela alegria no coração. E passado poucos dias, eu já naquele processo que Deus estava trabalhando no meu coração, eu acordei uma madrugada que eu emocionei muito, chorei, pedi perdão para minha esposa de todos os erros que eu fiz na minha vida. E naquela hora eu senti que eu era um pecador, mas um pecador que estava sendo alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Ele transformou minha vida naquela hora. Aquela hora os valores mudou na minha vida. Eu passei realmente a valorizar minha vida, minha família, e eu fui ser daquela época para frente, daquela data, nova criatura. Amém. As coisas velhas se passaram. Se passaram. Tudo se fez novo. Então aí eu vi o sentido que Deus tinha para a minha vida. Amém. E eu fiquei feliz, contente, né? Foi uma alegria no meu coração que jamais vai acabar. Porque Amém. a nossa esperança está em Cristo. Amém. Ô Mário, agora você ainda era um dono de bar. Agora você tem Jesus como Senhor na sua vida. Jesus, então ele entra no seu coração, ele faz ali um novo Mário, porque o velho Mário morreu, né? Morreu. E agora como é que você volta para o seu bar? Agora eu volto com algumas atitudes diferentes, porque é isso que nós conversamos, que ali era um lugar que a gente vendia bebida, cigarros, né? Algumas coisas, jogos, né? Então a gente começou a compreender, entender que aquilo não era, né, benefício para ninguém. Deus tratou seu coração nisso também. Deus tratou, né? E foi o momento que eu tomei a decisão, que é um pouco difícil, você tirar alguma coisa que está te dando renda, né, para o teu sustento. E fui até questionado por pessoas que eu não ia
sobreviver, porque eu estava tirando uma fonte de renda. Mas, glória a Deus, quantos anos já faz isso? Já 10, 11 anos. Deus não deixou faltar nada, Deus tem me sustentado. Então quer dizer que você não precisa de cigarro, você não precisa de bebida, você não precisa de jogos, você tem sobrevivido e agradado a Deus no seu comércio. No meu comércio. As pessoas às vezes separam, Mário, o comércio da vida espiritual. Tem jeito? De separar o comércio? Lá também tem que ser espiritual. Ah, sim, com certeza. Lá também você tem que ser espiritual. Lá também. Tem que ser espiritual. Eu não posso ser espiritual só num quando eu estou na igreja, lugar, quando eu na estou igreja, no templo, louvando a Deus. A minha vida tem que ser uma vida espiritual, né? Eu tenho que ser realmente aquilo que o Senhor espera da minha vida. Onde que eu estiver, eu possa dar o Agora, testemunho. Mário, humanamente falando, quando você tirou isso tudo do seu comércio, essa fonte de renda que a bebida gera, os jogos, você fez pela fé. Porque Pela ainda fé. você não tinha experiência ainda com Deus, tempo de experiência com Deus, foi pela fé, né? Fé. E Deus coloca no coração, a gente então toma as decisões que Ele mesmo quer que a gente tome. Pode obedecer ou não, né? É. Aí fica a critério da gente. Eu quero um pouquinho mais de dinheiro? Não, eu vou deixar isso aqui, eu vou vender. Mas aonde está meu compromisso com o Senhor? O que a palavra diz que eu posso, né? Aonde está o compromisso? Agora, hoje você é um homem realizado. Graças a Deus. Aquele vazio, você encontrou? Preencheu, estou feliz, né? Tenho esperança, né? Estou no caminho do Senhor. O dia que Ele vir me buscar, estou preparado. Você está prontinho para ir para a glória, mano? Preparado. Pode ser a qualquer momento. A hora que Ele quiser. Não tem dúvida nenhuma. De jeito nenhum. O encontro com Jesus é algo extraordinário. Maravilhoso. Ele nos transporta das trevas para a luz. Justamente. Ô Mário, eu queria agradecer pelo carinho de você ter vindo aqui no programa Restaurando Vidas, porque eu queria que você que está assistindo o programa prestasse muita atenção. Talvez o seu vazio ainda é grande, você não encontrou Jesus como Senhor, talvez até você tenha uma religião, talvez você frequente alguma igreja, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo mais profundo. Algo de você falar assim, olha, eu me arrependo, como o Mário acordou um dia, pediu perdão para a esposa dele, pelo trato que ele tinha, porque Jesus o incomodou, Jesus transformou a sua vida e ele se tornou numa nova criatura. É tempo hoje. Amém. Jesus ainda não voltou, porque quando ele voltar será como juiz, não como salvador mais. Então, se você quiser hoje participar da família da fé, aceite Jesus Cristo como Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém. A paz do Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 30 segundos. Eu quero trazer uma palavra para você, confrontando essa teologia de que, se você está em Cristo, você não tem mais enfermidades, você não tem dificuldades na sua vida. Eu quero realmente ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, 7. E o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele relata aqui um tempo na sua vida em que um espinho atravessa a sua carne, entra na sua carne. Nós não sabemos o que esse espinho significa, que se é uma enfermidade, se é um mal que ocorre nele, mas nós sabemos o que isso promoveu na vida dele. Promoveu um apego maior a Cristo Jesus.
Vamos então ler o texto, 2 Coríntios 12, a partir do versículo de número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. Que bom que nós temos aqui a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma e restaura vidas. Eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, porque essa palavra vai ser exposta por um homem defeituoso e pecador, mas pela Tua misericórdia, Senhor, vem sobre a minha vida e ministra a Tua palavra, e o coração dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que seja inundado, tocado pelo poder do Teu amor, e que haja hoje nessa vida uma grande diferença e uma grande decisão em Cristo Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Interessante que talvez você esteja passando por uma situação de enfermidade, uma tribulação forte, e as pessoas podem olhar para você e dizer: mas é porque você não tem fé. Não. Talvez você seja uma pessoa temente a Deus, você esteja apegado com Deus, tem sido fiel ao Senhor, e Paulo era justamente uma pessoa assim, fiel, que realmente tinha como visão agradar e servir a Deus em todas as coisas. O propósito de Paulo era, ainda que ele deixasse os seus sonhos para trás, e sempre o deixou, ele queria viver dos sonhos de Deus. Então, ele queria, em primeiro lugar, satisfazer aquele que o chamou, Cristo Jesus. E talvez você esteja passando um período onde você mesmo coloca em dúvida a sua fé. Mas por quê? Eu tenho essa dor, eu já orei, ela não foi embora, essa enfermidade, essa luta, essa tribulação, ela me cerca, ela vem minar a minha fé. Não pense assim. Se Deus permite alguma coisa na sua vida e você tem sido fiel a Ele, haverá ganho através dessa luta, haverá ganho através da tribulação, através dessa prova. Ninguém pede para passar por enfermidade, ninguém pede para passar pelo vale, mas se o Senhor permite, é porque haverá ganho, haverá crescimento. E Paulo, a primeira coisa que ele nota aqui é: para que não haja soberba na minha vida. Quando nós estamos muito bem, quando nós estamos vendo a revelação do Senhor, quando nós estamos ali sendo usados, pode haver uma soberba na nossa vida. E nós podemos largar de orar, de vigiar, de fechar as brechas, de olhar para a palavra do Senhor como olhávamos outrora, e nós vamos deixando muitas vezes, sem perceber, a soberba tomar conta da nossa vida. E a própria palavra diz que a soberba precede a queda ou a ruína. Então o Senhor, para nos proteger, muitas vezes Ele permite, que não haja esse perigo da queda pela soberba. Então Ele permite um espinho. E esse espinho é mensageiro de Satanás. É Satanás que traz. Quando Deus permitiu aquela enfermidade em Jó, quem que deu aquela enfermidade? Foi Satanás. Permissão de Deus, Jó passar por um tempo que haveria ganho na vida dele, que ele haveria de conhecer ainda mais o Senhor Deus, mas esse espinho é de Satanás. E quando Satanás toca muitas vezes na nossa vida, quando ele consegue algum êxito aparente na nossa vida, nós temos que buscar mais ao Senhor, nós temos que agarrar mais com Deus, voltar para um tempo melhor de leitura, voltar para um tempo maior de oração, voltar para um tempo maior de ouvir uma pregação da palavra e começar a analisar a nossa vida e começar a ver o que o Senhor quer falar conosco. Satanás aqui estava, como diz Paulo, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Então, Deus usa muitas vezes o que Ele quer para que a nossa vida melhore, a nossa vida espiritual alcance um patamar elevado. Olha o que diz aqui: por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. Paulo não gostava daquele mal que estava ocorrendo com ele.
Paulo não se sentia bem, e ele pode chegar no altar do Senhor e dizer: Senhor, afasta essa enfermidade, afasta esse mal súbito que eu tenho, afasta algo que está roubando a minha paz, que está trazendo prejuízo à minha vida, quem sabe um problema na visão, nós não sabemos, né? Ninguém sabe, mas Paulo pediu para o Senhor 3 vezes afastar esse mal, mas houve uma resposta do Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o Senhor estava querendo dizer para Paulo é: olha, o meu favor lhe é suficiente. Paulo, você já tem tudo, a salvação que eu te dei na estrada de Damasco. Você já é um homem muito bem-aventurado. A minha graça te basta, e ainda mais, o poder, a glória, se ela aumenta, ela se aperfeiçoa, é na fraqueza. Quando nós estamos frágeis, nós então temos uma comunhão maior com o Senhor, e nós temos realmente sensibilidade espiritual para detectar o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos, né? Talvez quando você se acorda, você não lembra: olha, eu estou vivo, glórias a Deus, é graça do Senhor sobre a minha vida. Eu posso respirar, olha que maravilha, é graça do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho uma família, glória a Deus, é graça do Senhor sobre a minha vida. E Paulo está querendo dizer justamente isso: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Quando nós estamos apegados com o Senhor e passamos pelo momento de vale, de luta, que nós podemos detectar o poder de Deus sobre as nossas vidas, a paz que excede o entendimento, ela repousa sobre a nossa vida, nenhum homem consegue explicar. Talvez você esteja num vale, mas glorificando a Deus, vivendo o melhor tempo de Deus na sua vida, apesar do vale, porque você está vivendo o poder de Deus. Na fraqueza, o poder de Deus tem sido ainda maior na sua vida. Olha que maravilha. É contra essa teologia frágil de hoje, essa teologia que não é bíblica, né? Que tudo vai bem na vida do cristão. Não, Paulo era um homem que agradava a Deus, mas ele tinha problemas também. Se você está tendo problemas e tem uma vida no altar do Senhor, as pessoas vão te acusar, é por causa do pecado. Acusaram a Jó também, mas não deixe se levar por essas acusações, não. Continue buscando a Deus. E Paulo agora, ele muda a visão dele. Olha o que ele pensa aqui, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que realmente sou forte. Paulo, então, ele passa a valorizar cada etapa da vida dele, ainda que seja um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento onde as pessoas estão ali te acusando de algo que você não fez, te acusando igual Paulo foi acusado de impostor, de tagarela, tinha vários adjetivos onde as pessoas taxavam Paulo, mas Paulo tinha um coração temente a Deus, vivo para o Senhor, e ele entende aqui agora, olha, porque o amor de Cristo, ele está sobre a minha vida nesses momentos difíceis, porque quando sou fraco, quando eu me sinto nada, eu dou espaço para Deus inundar o meu coração e para mostrar que Ele é que é tudo, que Ele pode todas as coisas, e eu passo a viver esta verdade, essa máxima na minha vida, porque quando sou fraco é que realmente eu sou forte. Talvez você esteja no vale nesse momento, ou alguém da sua família no vale, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de desprazer com a vida, mas creia no Senhor Jesus, creia que há um propósito de Deus na sua vida e que você vai crescer nesse momento difícil, você vai ganhar mais de Deus na sua vida, você vai notar que a graça dele te basta e que o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza e você vai sentir grandes revelações do Senhor. Busque a Deus, sirva a Deus com todo o seu coração e experimente o melhor que Ele tem para você. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus,
eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que ela tenha uma experiência extraordinária com Cristo Jesus, que ela possa sentir o sobrenatural de Deus, a graça que vai inundar o seu coração e que ela possa estar cada vez mais apegada a Ti. Senhor Deus, nada nos afasta do Teu amor, nem a profundidade, nem a tristeza, nem a angústia, nem a perseguição, nada pode nos afastar do Teu amor. O Senhor nos ama e pronto, é um amor realmente maravilhoso. Muito obrigado pelo teu cuidado. Abençoa essa pessoa que passa por enfermidade, que passa por um momento difícil, levanta essa pessoa, coloca um ânimo e um vigor no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Jesus te ama. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.